Esse é aquele vídeo que o seu concorrente ele não ia querer que você assistisse, porque aqui você vai aprender em 5 minutos esse assunto que muita gente erra, pelo menos eu peguei lá no banco de questões, as questões que as pessoas mais erraram, um conceito simples. Eu sei que, por exemplo, tem uma questão aqui que é para enfermeiro, que não convém muito, né? Mas assim, a gente não vai ficar discutindo, pode deixar no comentário, né? Mas não ficar, mas sei que deveria, não deveria ser cobrado para enfermeiro, enfim. Foi cobrado, facilitei, peguei aquilo ali, simplifiquei para que você que tem dificuldade consiga acertar questão como essa. Então vamos lá, a gente está falando de unidade de medida. A única coisa que você tem que decorar, presta atenção, é isso aqui, ó. Única coisa, um byte, ele equivale a 8 bits, certo? Essa é a única informação que você precisa saber. O resto você consegue fazer algumas analogias com o que eu vou te ensinar aqui. Pega só aqui a visão. Ó, vamos lá, vamos decorar? Decorar não, né? Vou passar um método para vocês lembrarem as 7 primeiras unidades de medida. Então, vamos lá. Chegou na sua prova, faz isso aqui no cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai retinho lá, Theo, porque aqui eu fica meio ruim de fazer reto, mas vamos lá. Pessoal, a gente tem 7 unidades de medida. A gente sabe que um byte ele vale 8 bits. Logo, o bit ele é a menor unidade possível, certo? Então a primeira unidade aqui a gente vai ter o bit, certo? E logo na sequência a gente tem um byte, né? O Bzão aqui. A gente tem um byte. Então a gente já tem 2 ali no meio do caminho. Não criemos pânico. Se a gente tem 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual que é o elemento do meio? O elemento de número 4, né? O elemento do meio, M. Só que como a gente está falando de unidade de medida, né, na informática, a gente está falando de byte, vamos colocar um Bzão para todo mundo aqui, ó. Estamos falando de byte, então tudo é byte. Logo, aqui no meio a gente já encontrou o quê? O megabyte. E aí, você olha assim e já começa a falar: caramba, caramba, tô aprendendo, caramba, tô aprendendo. E aí você já marca mais uma unidade de medida: bit, byte, kbyte, megabyte, certo? Então, se a gente tem esse e-mail do meio, vamos cortar aqui, né? Vamos separar, vamos fazer por partes, fazer igual o Jason, né? Vamos por partes. Se a gente tem o elemento do meio, a gente tem o elemento, esses aqui são elementos pequenos, né? Pequenos, certo? Se a gente tem pequeno, a gente tem médio, a gente tem que ter o que agora? Isso aí, grande. A gente tem que ter grande. Então a gente já descobriu que o gigabyte. Então a gente tem bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte. Aí você fala, caraca, quem foi que ensinou isso para vocês? Aí você vai lembrar, foi o teu professor. Qual professor? O professor Gabriel Roriz. Isso aí. E aí você tem o terabyte e o petabyte. Sem estresse nenhum, você consegue fazer um método para colocar isso aí no cantinho da sua prova na hora que você estiver fazendo a questão e não errar mais. Beleza? E aí você tem que lembrar de um detalhe. Para a direita, você vai fazer o quê? Divisão. Então você não vai esquecer mais isso. Mas divisão por quanto, professor? Por 1024. Tá, e se for para esquerda? Aí vai ser o quê? A inverso da divisão, que é o quê? Multiplicação por 1024. Porque tem questões que falam assim, eu tenho 1 GB e o gigabyte ele é menor do que 100 petabytes. Aí você sabe que petabytes ele está aqui, ó, 100. Só que se eu tiver 100, para transformar em terabyte depois gigabyte, eu tenho que vir para esquerda e esquerda duas vezes. Eu tenho que multiplicar por 1024 duas vezes. Então nunca que um gigabyte vai ser maior do que 100 petabytes, né? Mesmo se fosse 1 para 1, 100 gigabytes é muito menor do que 1 petabyte. Então você consegue, só com essa tabelinha aqui, fazer um macete na sua prova e não errar mais. Beleza? Outra coisa importante que você tem que saber desse bit byte, que vamos lá, a gente tem uma sequência de 8, né? Vou fazer uns quadradinhos aqui para melhorar para vocês. 2, 3, talvez esse vídeo passe de 5 minutos, mas vai ser muito bom para vocês. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que isso aqui é um byte. Ele tem 8 bits. Quando a gente está falando de computador, a gente só pode falar que aqui pode atribuir um número, né? Opa, volta lá. Aqui só pode ser ou 0 ou 1. A mesma coisa, 0 ou 1.
0 ou 1, 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 0 ou 1. Se você quiser fazer esse vídeo mais rápido, é só colocar aí no vezes 1.5, vezes 2 aí, assistir rapidinho, beleza? Então vamos lá, aqui só pode ser 0 ou 1, né? Então aqui a gente vai ter uma sequência de zeros ou 1 dentro de 8 bits. E aí o que você pode tirar disso de interessante é da quantidade de combinações possíveis que eu posso fazer com isso. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 8, que é a mesma coisa, né, se eu dizer que 2 vezes 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 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso tudo é a mesma coisa que 2 elevado a 1, certo? 2 elevado a 1. É a mesma coisa. E se eu multiplicar eles, o que vai dar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. 2 vezes 128 costuma dar 256, né? Então, eu tenho 256 combinações possíveis. Isso aqui, 2 elevado a 8 é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, certo? Em valor decimal. Então a gente já consegue ter várias informações disso aí. Você já não consegue, já não vai esquecer mais a tabela, já sabe da quantidade possível de combinações. Ah, e se eu multiplicar de novo por 2 aqui, mais 2, 256 vai dar 512, né? 512. Ah, então aí, professor, por isso que a gente não tem um um HD de 500 MB, mas sim de 512, porque ele não fecha certinho? Sim, é por causa disso, por causa dos bits e dos bytes, porque é formado por blocos de 8, né? Então, a gente já consegue ter essas associações a partir daí. Então, sabendo disso, vamos lá ver como é que cai no concurso. Olha só, questão de 2025. A gente nem vai ler a parte de cima ali, vamos lá direto ao ponto. O byte é a menor unidade de informação de um computador. O byte é a menor unidade de informação de um computador. Enquanto um bit é composto por 8 bytes. Espera aí, um bit é composto por 8 bytes. Mas você sabe que a única informação que você tem que decorar é o seguinte, que um byte, um Bzão, ele vale 8 bits. Né? Ou seja, ó, um Bzão, tanto é que você desenha um B grandão aqui, ó, um B grandão, ele não parece um 8? Então, um Bzão ele é igual a 8 Bzinhos, né? Um byte é igual a 8 bits. Mais uma dica aí para vocês, ó. Feito aqui agora. Então, quando ele fala isso aqui, que um bit é igual a 8 bytes, está errado. Então, o erro da questão está bem aí. Beleza? Vamos ver de novo aqui mais uma questão. Aqui, ó, a FGV ela gosta de contar uma historinha. E muita gente tem medo da banca FGV. Não tenha medo. Escute, né? Escute, não. Leia a historinha que ele está contando e responda com calma. Um psicólogo assistiu no YouTube um podcast sobre noções de informática. O apresentador informou que um byte é composto por 8 bits, né? Um byte, bit, beleza, tá aí tudo certo. E perguntou aos espectadores qual era o número máximo de combinações possíveis de bits em um único byte. É aquele exemplo que eu dei para vocês dos quadradinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro dessa combinação, né? Desse 1 byte, quantas combinações possíveis eu posso fazer de zeros e uns, né? Então aqui pode ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então quantas combinações possíveis, né? Aí você vai lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 8, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 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 2, que vai dar a mesma coisa que 256, que a gente fez o cálculo anteriormente. Nosso gabarito aqui, ó, 256, certo? Então, tá aí a resposta. Vamos ver mais uma questão aqui de como que a banca cobrou essa matéria. Um bit é uma unidade binária que serve para armazenamento e processamento de informações em um computador. O byte é uma unidade de medida representada por um conjunto de bits, beleza. O valor preciso de um byte, um Bzão, né? Um byte é igual a 8 bits. Então a gente sempre tem que lembrar disso aqui. Olha aqui, nossa resposta na cara, letra C de concursado. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, né? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, que isso ajuda o canal para fazer mais conteúdo relevante para vocês. Comenta, compartilha com quem está estudando,
Não deixe essa informação guardada só com você, né? Eu falei lá no começo que seu concorrente não ia querer que você visse esse vídeo, mas faça uma boa ação e compartilhe com quem você está estudando, com as pessoas que você sabe que está estudando e precisa ver esse conteúdo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!